Sejam bem-vindos ao Pod da Thames, mais um episódio que nós estamos juntos. Gostaria muito de agradecer a todo mundo que está assistindo e hoje nós estamos aqui com uma convidada incrível, a Joyce. Ela é hipnoterapeuta. E, gente, assista até o final, porque vai ter muita coisa bacana, interessante, muitos assuntos aí que a gente nem desconfia, nem imagina que é dessa forma. E a gente está muito empolgado. Queria agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigada por estarem mais um episódio com a gente, né? A galera da Tropical, nosso patrocinador oficial, Farmácia Bandeirantes, os meninos do Rei das Motos. Gente, obrigada de coração. Joyce, você gosta de sorvete? Muito. Quem sabe a Tropical não faz uma surpresinha pra gente hoje, né? Seria muito bom. Olha, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigada por estar aqui dividindo com a gente tudo isso, né, que você faz, que eu achei assim incrível, super interessante. Queria agradecer também mais uma vez, Belinha. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa roda de conversa. Obrigada. Joyce, conta um pouquinho pra gente, né, da sua trajetória. Como é que você se apaixonou pela hipnoterapia? Você é professora também, né? Também. Olha, gente, uma mulher Analista comportamental, multifunções, muitas tarefas aí. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu que agradeço, né? Nossa, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Falei, cara, muito legal, sabe? Eu gosto muito de compartilhar esse conhecimento e eu sei o quanto ele é transformador e eu sei o quanto ele pode ajudar as pessoas, principalmente nessa parte de autoconhecimento mesmo, que é o meu foco principal hoje. Então, atualmente, eu estou trabalhando como hipnoterapeuta. Eu sou professora também da programação neurolinguística, tudo, várias palavrinhas aí diferentes para a galera pesquisar, né? E também faço análise de perfil comportamental, né? Então, tudo isso eu trabalho para ajudar as pessoas mesmo no seu desenvolvimento pessoal. Então, eu estou aí nessa busca, na verdade, que eu iniciei essa vontade de estudar sobre essas questões tanto de desenvolvimento pessoal, quanto como é que eu faço para mudar meu comportamento por mim, sabe? Então, foi uma busca interior mesmo de, eu sou tão tímida, e agora, sabe? Como é que eu faço para ter o mesmo resultado que aquela outra pessoa tem? Como é que eu faço para ser diferente, né? Eu não conseguia mudar os padrões que parece que vêm instalados na gente, né? Então, a minha busca principal foi essa. E eu fui embora para Minas. Eu sou daqui de Jales, sou natural de Jales, né? Eu trabalhei aqui muitos anos, toda na área administrativa. Não fazia ideia que eu me apaixonaria por essa área de desenvolvimento pessoal, como eu me apaixonei. E foi, na verdade, ter ido morar fora, longe de todo mundo, longe da família, que eu tive a oportunidade de conhecer todo esse conhecimento. Então, na época, eu lecionava numa faculdade, nessas áreas mais voltadas para exatas, porque a minha área de formação é essa. E você é formada em? Contabilidade. Gente, que loucura! Loucura. E eu tenho uma especialização em auditoria e perícia também na área contábil. Então, assim, tem nada a ver com o que eu faço. Posso perguntar uma coisa, só pra gente não perder essa linha? Claro. Com quantos anos você decidiu ir pra parte da hipnoterapia, do comportamental mesmo das pessoas? Com quantos anos? Eu já estava com 30. Tá vendo? A gente nunca é tarde. Não. A gente sempre vem falando isso aqui, que as pessoas mudam, migram de áreas. Com certeza. Muitas vezes, hoje, como eu atendo pessoas, o que eu vejo? Vem muita gente extremamente estressada, extremamente cansada, com ansiedade, porque está trabalhando em áreas que não gosta. E tem outros talentos que não sabe que tem. Então, meu foco principal é levar esse autoconhecimento, porque com isso a pessoa vai saber qual que é a área de talento dela, naquilo que ela é nata para fazer. E eu não digo que eu perdi tempo, né? Foi no momento exato que eu precisava, sabe? Para me desenvolver. Né? Tudo... Com certeza. Então, quando eu fui trabalhar como professora, que foi aí que eu vi a necessidade de me desenvolver pessoalmente. Eu queria passar meu conhecimento, mas eu sentia medo, eu sentia ansiedade, eu sentia que eu não era suficiente, que eu precisava de mais conhecimento, que nunca estava bom. Então, tinha um diálogo, hoje a gente chama de diálogo interno, né, dentro da programação neurolinguística, que não me ajudava a fazer aquilo que eu queria fazer. Porque é como se fosse
a parte sabotadora da gente? É isso? Como se... algumas pessoas chamam isso. A gente, na programação neurolinguística, a gente não fala que existe uma parte boa ou ruim. Certo. Por quê? A gente fala que é boa pra quê, ruim pra quê. Por quê? Em alguns momentos, é importante a gente ter um diálogo interno questionador, sim. Só que para alguns processos que a gente quer desenvolver e você quer realizar, alguns diálogos internos, eles não ajudam. Eles não podem te paralisar, né? Exato. Que é o caso, por exemplo, eu quero muito fazer academia. Aí a pessoa fala assim, eu preciso ir na academia. Eu preciso fazer academia. Eu tenho que ir lá fazer academia. E o que acontece com essas palavras aqui? Eu tenho, eu preciso. Elas é peso. Isso remete à necessidade. O que é necessidade? É coisas que eu preciso para sobreviver. Então, se dentro de você, o seu sistema lá fala assim, olha, isso não é sobrevivência. Ela pode ficar sem isso. Água, comida, você não sente esse peso. Fala, preciso tomar água. Você já vai, corre lá, leve, entende? Agora, quando não é questão de sobrevivência, você sente peso. Entendi. Então, o que a gente faz? A gente muda essa estrutura de comunicação, alterando palavras apenas. Porque senão gera uma autossabotagem, né? Você, não, eu preciso, mas aí você não vai. Mas eu preciso... No fim, a gente se sente culpado por não ter conseguido. Por não ter conseguido. Eu fico pensando nisso, porque quantas vezes eu falei, nossa, eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer dieta. E aí, no fim, quando você não consegue, você se sente mal. Exato. Mas a sua comunicação não está estruturada de forma certa, né? Então, eu falo assim, que a PNL devia ser estudada, na verdade, junto com o português. Para a gente aprender aonde usar as palavras, né? Então, o que a gente pode substituir nesse caso, por exemplo? Eu posso ir lá fazer academia. E se eu for? Talvez eu vou. Não tem o peso do preciso, né? Eu tiro o preciso, substituo apenas. A água eu preciso. Então, faz com que eu vou e tomar água e tá tudo bem. Comida eu preciso, dormir eu preciso, né? Mas as outras coisas eu posso. Talvez eu faça. Talvez eu agende para fazer. Nossa, né? É muito... Quem sabe eu consigo fazer? É muito doido. Quem sabe eu consigo manter, né? Então, quando a gente usa essa comunicação com outra estrutura, a gente sente diferente também. Então, assim, quando eu comecei, eu fui levar esse autoconhecimento para mim, para eu conseguir me posicionar dentro da sala de aula, para eu me sentir melhor comigo. Dentro disso, claro, né? Quando eu comecei a estudar, eu fiquei a par de muitos traumas que eu tinha, por isso que eu tinha tantos bloqueios, tanto para falar com pessoas, eu quase não tinha muitos amigos, eu tinha dificuldade muito de fazer amizade, de compartilhar aquilo que eu sentia. E isso me trouxe uma liberdade, sabe? Hoje eu sinto paz aqui dentro. Independente do que está acontecendo, sabe? Eu passo coisas difíceis? Passo. Eu acabei de passar por um processo complicado, pessoal, né? E eu tô passando por ele. E tá tudo certo. Só que a maneira de olhar para esse processo, Exato, de você encarar, é totalmente diferente, totalmente né? É com diferente. outros olhos, outra visão. E outra sensação. E outro diálogo interno. E outro desfecho, consequentemente, né? Exatamente. Você passa a aproveitar mais e aprender mais com o que acontece do que se cobrar tanto do que está acontecendo, sabe? Porque a gente fica na expectativa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e tem que dar certo isso, tem que dar certo aquilo, né? A minha cabeça, ela tá o tempo todo assim. E esses dias eu tava curiando lá no Twitter, né? E aí eu vi o pessoal comentando, né? Gente, mas como assim? Tem pessoas que não têm várias vozes na cabeça. Gente, a minha cabeça, ela fica o tempo todo conversando. O tempo todo, como se várias pessoas estivessem aqui dentro. Às vezes elas até têm vozes diferentes. Aí você fala assim, que maluca. Mas, e aí... Conte-me mais sobre isso. E aí, as pessoas no Twitter lá falando assim, não, a minha cabeça... Quer uma caneta e um papel? Já então, tá estudando. A minha cabeça é silenciosa. E eu fiquei assim, gente, como será que deve ser ter uma cabeça silenciosa? Porque isso nunca aconteceu comigo. Minha cabeça, ela conversa o tempo todo. Por isso que, às vezes... Muitas pessoas, o meu irmão mesmo, ele fala assim, eu converso, às vezes eu tô falando com você, eu tô olhando no seu olho e você não tá prestando atenção em nada do que eu tô falando. É porque a minha cabeça, ela tá
trabalhando. Turbulenta tem mesmo, muita né? coisa acontecendo lá dentro e eu tô assim, eu quero prestar atenção, só que eu não consigo. Então, assim, às vezes ele tá falando e eu tô aqui. Aí ele, entendeu? Aí ele, você não prestou atenção em nada do que eu disse. Eu fico assim, gente, como pode ter pessoas que têm a cabeça Foco, silenciosa? nem é só a cabeça silenciosa, é o foco Eu mesmo. acho que é por conta do TDAH, né? Eu acredito. Agora eu tô colocando tudo a culpa nele, gente. Depois que eu descobri que pode ser que eu tenha TDAH, tudo é culpa do TDAH agora. De acordo com o que a gente estuda, né, dentro da Você é programação... maluca e vai morrer. Não. Igual o Google. De acordo com que... Agora, não pesquisa no Google, por favor. De acordo com o que a gente pesquisa, você tá doida e eu vou te internar agora aqui. Não vai internar. A gente olha para a situação assim, o seguinte, ó. Se você tem as suas capacidades cognitivas tudo ok, então é possível treinar a sua mente a realizar qualquer coisa, inclusive a silenciar. Né? Mas é treino. Então, pensa o seguinte, eu vou na academia um dia e quero sair de lá malhada. Não tem possibilidade. É um fato, gente. A gente olha no espelho e fala assim, cadê meu igualmente? Exatamente. Então, tudo é treino, né? E desde que a gente se coloque... Constância, né? Constância, né? E que se coloque naquela posição de aprendiz, que é o mais legal, né? Então, algum desses exercícios seus tem a ver com meditação, mindfulness? Esse termo? Sim. Quando a gente fala de silenciar a mente, a gente fala de tirar o foco de dentro da questão, do problema ou daquilo que você esteja pensando, tá? Então, quando eu tô interna, voltada para dentro, para os meus pensamentos, eu tô ali formulando aquele monte de comunicação interna. Quando eu faço, por exemplo, um exercício de respiração, eu estou voltando ele para o externo. Por isso que falam assim, fazer exercício na academia é ótimo para a saúde mental. Por quê? Porque lá, se você não trabalhar o foco no exercício, você vai fazer o exercício errado, vai se machucar. Então, ele trabalha o foco. Trabalha o foco numa única coisa. E isso faz com que a sua mente se volte para aquilo, silencie naquele momento específico. Então, você passa a ter momentos... Por isso que, assim, tem gente que vai fazer muito bem fazer exercícios, né? Só o exercício vai fazer super bem. Tem gente que não vai, porque ela tá ali, ela tá fazendo muita força para focar. Então, a mente dela percebe assim, tipo, nossa, é muita energia gasta aqui, eu não quero isso não. Na hora que ela não estiver fazendo isso, eu vou ficar pensando um monte de coisa que é muito mais legal, tá? Porque gera dopamina. É gostoso. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer exercícios, em focar, em dar continuidade, porque eu sempre vi o exercício como forma de punição. Eu nunca enxerguei o exercício como uma forma de saúde, eu sempre usei ele exclusivamente para emagrecer. Eu sempre fazia pensando assim, a gente tá aqui agora e a gente vai ficar com o corpo que a gente quer. Então, por isso que a gente precisa fazer esse exercício. Então, eu tava o tempo todo punição, né, na verdade. E aí, quando eu comia demais, eu falava assim, nossa, hoje eu preciso fazer exercício 2 vezes no dia. Preciso. Então, assim, aí eu fazia de manhã, que eu acordava 5 horas, e eu tenho uma dificuldade muito grande em acordar esse horário. 5, 6. Então, pra mim é muito, muito difícil. E aí, era uma coisa assim, que... Era complicado já acordar cedo. Aí eu acordava cedo, fazia o exercício naquela assim, né? Não, a gente tá aqui pra isso, e vai dar certo. E aí, 6 horas da tarde eu fazia de novo, depois do trabalho, porque no final de semana eu tinha exagerado, né? Saído da minha dieta, tinha feito o dia do lixo, que a gente chamava na época, que hoje eu acho um absurdo, inclusive, porque nenhum alimento é lixo, né? A gente tem os alimentos que são mais calóricos e os alimentos que são mais saudáveis, enfim. E então, eu sempre vi como essa forma de punição. Então, todas as vezes que eu tentei retornar para o exercício, era uma coisa extremamente dolorosa e complicado. E eu não consegui, e eu acabava me sentindo um fracasso por não conseguir dar continuidade. Tem 30 dias que eu comecei a fazer CrossFit. E o que eu achei interessante do CrossFit? Não tem uma rotina. Cada dia a gente faz um exercício diferente. E é muito, assim, eu falo por mim, tá? Eu tenho muita dificuldade em prestar atenção
nos exercícios. Então, o professor, ele passa os 4 exercícios que você vai fazer, ou 3 exercícios, tudo de uma vez. Na primeira aula, eu ficava assim. A minha cabeça ficava assim. Como assim? Mas a gente não vai lembrar. A gente não vai conseguir fazer. Mas quando chegar na hora, a gente não vai saber. E eu assim, fica quieta. E eu tentando prestar atenção. E a minha cabeça, divertidamente, tudo maluco, doido. E eu assim, gente, que doideira. E agora, eu percebi isso que você falou muito claramente. Por quê? Eu coloco todo o meu foco na explicação do professor. A gente brinca ali, a gente dá risada, Aí, na hora de mas executar eu tô prestando atenção. Então, assim, pra minha saúde mental foi muito bom. E em anos, é a primeira vez que eu consigo ter uma continuidade. Eu nem falei isso nos stories porque não deu tempo. Essa semana foi muito doida, que eu viajei muito, mas eu senti tanta falta do CrossFit essa semana que eu pensei em procurar um lugar lá em São Paulo para fazer. Olha que legal. Só que aí com a mudança de temperatura, eu senti muita cólica e aí eu achei melhor ficar quietinha e fazer quando eu voltar. Então assim, eu falei, são coisas que a gente, pequenas coisas que a gente se orgulha, porque há muito tempo, eu não sei te dizer quantos anos que eu não consigo manter uma constância num exercício e falar assim, olha, eu finalmente tô gostando disso, né? E tudo isso é a mente, né? É a mente. Esse processo que ela disse, eu já consigo ver vários elementos ali, né? Então, antes ela tinha a parte visual, então, quer dizer, tem alguma questão visual ali que tá trazendo uma memória, que traz a sensação, que traz, entende? Que tá assim, ó, a gente pensa, esse pensamento, ele resgata uma memória, essa memória tem elementos né, igual visuais, auditivos, sinestésicos, que fazem ela sentir, que fazem ela ver. Ela falou assim, eu vi aquilo horrível, sabe? Tipo assim, eu enxergava aquilo de uma forma horrível e tal. Então, ela estava, além de estar num processo fazendo, né, acordando no horário que ela não queria, fazendo o exercício do jeito, da forma que ela não gostava. Acredito, pode ser que isso tenha causado também essa situação para o acordar cedo, porque me remete assimila automaticamente. Sim. Que acordar cedo não é legal, que é uma obrigação chata, entende? E você ama o que você faz hoje. Então, quer dizer, não é uma obrigação mais. Mas é porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, toda vez que a gente repete uma coisa que seja ruim ou seja boa, ele vai aprender por repetição. Né? Então, o que é legal? Vamos fazer uma ressignificação dessa memória. Daí você vai ter uma sensação diferente. Gente, o que é ressignificação? Vamos lá. É dar um significado diferente para a mesma memória. Então, eu tenho uma memória lá que, quando eu lembro dela, eu tenho uma sensação desagradável, tá? E aí, quando a gente ressignifica, significa a gente ir lá naquela memória e mudar a estrutura dessa memória. Que é bem diferente de excluir a memória. Isso, não é uma exclusão de memória. O que é uma estrutura? Uma estrutura é igual uma programação de computador, é igual a programação de um programa. Ele tem comandos que executam um processo. Então, quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando de comandos do cérebro. Então, eu estou falando de visual, auditivo, sinestésico e comunicação. O diálogo mesmo. O que é sinestésico? Sinestésico é a sensação que você vai ter. A sensação que a memória traz. Tá? Então, tem gente que traz uma sensação ruim. Então, o que a gente faz? A gente vai mexer nessa estrutura e vai medindo como é que a pessoa se sente. Então, quando eu estou trabalhando trauma, por exemplo, eu vou medindo como? De acordo com como a pessoa se sente. Ela lembra do trauma, sente tristeza. Aí, a gente vai e mexe na estrutura do trauma. Aí ela já começa, eu tô me sentindo um pouco melhor. Joia, esse melhor tá bom ou você quer mais melhor? Entende? Mais melhor, porque não existe... Não, mas, não assim, é erro gramatical, mais... não. Peraí, é um pouco melhor mesmo. Né? Então, assim, a gente vai medindo. Ficou ótimo assim. Tá. Porque tem gente que não quer nem ficar feliz com aquilo. Ela não quer sentir nada, é isso. Sabe? Quer realmente anular aquela sensação de não ter mais. E você lida com muitos traumas nas suas sessões de hipnoterapia? Hoje, eu tô atendendo mais a ansiedade. Eu não sei se é por conta da pandemia, né? Que muita gente que não tinha acabou desenvolvendo, né? Ou, na verdade, nós já temos a questão da ansiedade. Então, todas as emoções, elas são úteis e importantíssimas para a gente. Elas equilibram o nosso sistema, né? Vamos dizer assim. Nós somos um sistema complexo, então, e completo.
Então, quando eu mexo numa área, eu afeto todas as outras, Sim. né? Então, vamos pensar assim, que as emoções, elas são como se fossem uns medidores para equilibrar o nosso sistema. Então, aconteceu um evento, por exemplo, eu quero palestrar. E aí, para palestrar, eu começo a ficar ansiosa, começo a ter dor de barriga, começo a... Então, o que está acontecendo comigo? Eu estou entrando num processo a gente chama de incongruência, que eu estou brigando comigo mesmo, tá? Eu quero, mas eu tô com medo. Eu quero, mas eu tô sentindo que eu não consigo. Eu quero, mas eu não acredito que vai dar certo. Não. Esse diálogo interno, incongruente, faz com que eu sinta uma emoção, tá? Aí a emoção vem. Ela sozinha não faz nada. Então, o que ela faz? Dá licença. Fica à vontade. A emoção vem. Tô aqui. Você vai falar comigo? Aí a gente faz o quê? Ai, não é nada, vai passar. Aí ela fica, Ei, querida. vamos lá? Vamos resolver essa questão? Aí nada. Aí ela vem E eu posso falar com uma paciente Entende? que ignora totalmente. Pode me cutucar o quanto quiser, eu finjo que nem tá ali. E aí eu o queria, que eu vai... queria poder ignorar assim também. Aham. Só que o que acontece? Eu demorei muitos anos para entender que a dor de barriga que eu sentia era ansiedade. A gente simplesmente achava... ignora. Que, gente, eu vou falar isso agora, mas é engraçado. Não, Não, a gente só achava que eu era uma pessoa cagona. Entendi. Tipo, sabe? Entendi. A Tamires, meu Deus, essa menina! Meu Deus. Não, e era, Não. assim, desesperador. Por quê? Era em lugares inusitados. Lugares totalmente Aham. inusitados. Tá. E eu não tinha essa noção. Eu não Agora- sabia o que era. Agora que é o pulo do gato. Você não pode ignorar a mensagem. Por quê? Não, mas... Porque eu tô te cutucando. Eu tô querendo Aquela- falar com Eu não você. quero fazer uma sessão Tá. aqui, mas por quê? Joyce, Tá. eu não consigo Eu- ignorar. Eu tenho 4 avisos. Não. Senão eu faço cocô na calça. E não pode. Gente, e é incrível. É uma coisa assim. O fato de não ignorar, a gente brinca. Eu Uhum. falo do banheiro. Mas eu não sabia como agir. Hoje, eu tenho muito menos episódios de crise de ansiedade dessa forma. Porque você vem fazendo terapia Isso, também. eu tenho mais de uma forma, né, de crise de ansiedade. Tem a dor de barriga e eu fico suada aqui. O meu cabelo soa todo aqui, nessa parte de trás, soa tudo aqui na parte da frente, aqui. E aí eu tenho, assim, várias situações. Às vezes eu preciso trabalhar maquiada, é uma coisa que é muito importante. Eu lembro que no meu primeiro trabalho em São Paulo, a gente foi de trem, né? Porque a minha avó morava em Osasco, que era no Brás. Sim. Eu me arrumei toda, né? Passei, fiz todo o reboco, né? Que é necessário, porque eu ia fazer uma presença numa loja. E aí, a gente, no trem, a minha mãe, assim, perto de mim, porque eu não sabia andar lá de condução, né? E aí, eu suando. Assim, eu cheguei lá no shopping, que era no Megapolo na época, com o cabelo, parecia que eu tinha acabado De lavar. de lavar. Eu estava com o cabelo todo molhado, a testa toda suada. A minha sorte é que eu levei algumas coisas pra retocar a maquiagem. E aí eu cheguei no banheiro, sequei com lenço. Isso foi uma crise de ansiedade que te deu que você não soube lidar, Muito é isso? forte. E eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Eu não sabia que isso eram sintomas, né? E aí minha mãe falava, filha, tá tudo bem, fica calma. E eu assim, mãe, a gente precisa comprar um shampoo a seco, porque olha como tá o meu cabelo. Então eu fiquei assim, desesperada no dia. E até eu entender que isso era uma crise de ansiedade, até eu entender que as dores de barriga eram uma ansiedade, eu achava que era uma coisa comum. Ó, o que acontece para quem chega nesse estado da crise? Porque a ansiedade, como é uma emoção que vem trazer uma mensagem, todas elas vêm trazer uma mensagem, seja de preparação, você precisa se preparar. E aí? Para isso que Vocês vai viram acontecer. Aquele meme de ansiedade e fala assim, se prepara! Pra quê? Aí a pessoa fala, pra quê? Se prepara! Aí eu falo assim, gente, parece a minha ansiedade que ela fica assim, Mas se prepara! Aí você fica assim, pra quê? Só que aí muitas vezes a gente até confunde com inteligência emocional. Porque eu achei que eu tinha isso. Não, eu vou lidar com isso aqui a hora que eu quiser. E realmente, eu ia lidar
com isso a hora que eu quisesse. Só que da maneira totalmente errada. Fazendo o quê? Colocando ali, ó, debaixo do tapete. E aí, de repente, você percebe que você tá ali, ó, beliscando azulejo, doidona, e vai ver que é por conta de questões anteriores que você não resolveu. Isso. Porque realmente eu achei que eu tinha inteligência emocional, mas não era nada disso. É porque, assim, aí são perfis comportamentais diferentes. Então, o processamento que você tem em relação às suas emoções vai ser diferente. Totalmente. Né? Totalmente. Então, assim, a gente tem a forma expansiva de lidar com a emoção e a forma, né, introvertida de lidar com a emoção. E aí eu implodo em vez de explodir. Tá? Que é bem pior, né? Não tenho pior pra quem, melhor pra quem, né? Depende. Assim. Você prefere ficar toda suada ou cheia de espinha? Eu tô cagada. Aqui, ó. Nunca tive espinhas. Entendi. E aí fizemos os exames. Implode. O que acontece? Isso aí realmente é alguma coisa interna que você tem que resolver dentro de você. Isso é psicológico. Psicológico, espinha psicológico. Você tá doidão. Você tá maluco. É melhor pra quem, né? Realmente. É melhor pra quem. Exato. Tá? Então, quando a gente tá falando das emoções, como a gente não aprende sobre isso pequenininho, né? Como que a gente lida com isso? O que faz com isso? A gente tem que... Né? A gente é ensinado que tem que... Outra palavra, tá? Nós temos que reter. Não posso demonstrar o que eu tô sentindo. Vou te dar um exemplo clássico. Estamos com a criança lá, eu gosto de contar isso bastante no consultório até. Estamos com a criança lá na festinha de aniversário, e aí chega aquela pessoa com um presente pra criança e dá pra criança. Assim, ai, olha o que eu trouxe pra você. Que lindo. Aí a criança abre aquele pacote, olha e fala assim, não gostei. Aí a mãe já vem, menino! Educação! Fala que você gostou. Mas, mãe, eu não gostei. Mas você não pode Você não falar pode isso. falar isso. Aí, o que a gente faz? Né? Não que a mãe tá certa ou errada, tá? Não tem Mas certo ou pode errado. falar. Tem certo ou errado. É porque, às vezes, a mãe não tinha maturidade suficiente pra saber também como sair da... Porque é uma saia justa, né? É uma saia justa. É constrangedor, né? Isso, exatamente. Por quê? Porque a mãe também foi ensinada que, na frente das pessoas, não importa o que você esteja sentindo, você precisa reprimir os seus sentimentos. Não vai Você ser não nada. pode falar o que você sente, né? Tanto que, às vezes, eu vejo hoje nos relacionamentos, às vezes as pessoas tentam se abrir para falar aquilo que estão sentindo e a outra pessoa não acolhe de uma forma... Esperada. E aí a outra pessoa fica extremamente... Fala, nossa, cara, acho que Piorou a situação, Eu me né? esforcei. eu me pra esforcei, conseguir fui lá, falar. me abri com essa pessoa e ela não entendeu nada, né? Então, o que eu falo que é inteligência emocional? Seria realmente a gente entender que nós somos diferentes. Como esse processamento funciona de forma diferente. Uma palavra para você tem um significado diferente. Para mim, entende? Sim. Uma palavra. Agora, você imagina frases. O que acontece? Situações, né? Porque é o seguinte, cada um de nós, quando a gente recebe a comunicação do outro, a gente vai processar com aquilo que nós temos dentro de nós. Então, quando eu sinto em relação ao que você falou pra mim, né? E se você não tinha essa intenção, por exemplo, você me disse uma coisa e eu fiquei triste. Se você não tinha a intenção de me deixar triste e eu fiquei triste, alguma coisa que você disse significou para mim de uma forma diferente. Não significa que você é o culpado da minha tristeza. Por quê? Quando eu coloco a culpa em você, por exemplo, que esse é um dos pressupostos que a gente fala. Também, né? Porque quando eu terceirizo a culpa, eu não resolvo ela nunca. Sim. E se eu não consigo resolver, eu vou ficar como? Eu não vou ficar bem. E às vezes parte da expectativa também que a gente põe em cima das outras pessoas, né? Exato. A gente coloca a expectativa em cima da pessoa, a gente espera que, ainda mais as pessoas mais próximas, né? Eu quero que nunca me magoe, eu quero que nunca faça nada de errado, eu quero que a pessoa seja extremamente perfeita. E nós somos seres imperfeitos, plurais, e enfim, não tem como. E é o que você disse, realmente, se a gente for parar pra pensar, às vezes, o que a palavra que a pessoa usou, ou a frase, ou o que ela falou, nem é uma coisa que era pra te magoar tanto. Mas aquilo é sobre você. É exatamente Que isso. loucura, né, gente? Exatamente isso. E a questão da hipnose mesmo, Sim, né? da hipnose. Você realmente consegue acessar? Você já teve algum paciente que foi fazer a hipnoterapia com você e você não conseguiu êxito, não conseguiu
que a hipnose fosse eficaz nesses casos? Aconteceu alguma vez? Quando a gente está falando de hipnoterapia, eu falo que tem níveis de profundidade de transe, tá? Eu nem sei se realmente tem como diagnosticar isso, tá? Sim. Mas tem pessoas que a gente percebe o seguinte, quando ela entra em transe, ela quase não te responde. Tem pessoas que entram em transe e vai te responder. E tem pessoas que entram em transe e tudo que você está falando ali, ela vai conversar com você normal. Como se tá? fosse a coisa mais normal. Exato. E Eu a pessoa uso se lembra depois? tudo. Eu uso esse primeiro nível, tá? Que é o do diálogo, que é para ela conseguir lembrar de tudo que eu tô fazendo com ela. E ela tem a consciência de que naquele momento ela está... Desculpa a minha ignorância, mas sim. é que a única maneira de hipnose que eu vi foi do Pyong, Sim. do Big Essas Brother. coisas que Sim. Estralar o dedo. Tá. Que, na Vamos- verdade, é um entretenimento, né? A gente É. conhece a hipnose como se fosse um entretenimento. Um show, Isso. né? Eu nunca pensei que pudesse ter tratamentos, né? Que Eu também não. eu fiquei muito surpresa e muito curiosa, Sim. né? Pra saber sobre o assunto. Eu gosto de aprender também coisas que eu não sei. Então, não é aquele rolê de estralar o dedo, Tem. vai imitar uma galinha. Volta. Então, o que acontece? Tem pessoas que são mais sugestionáveis, tá? Então, isso é totalmente natural. Inclusive, sabe aquele amigo que, quando você fala uma coisa, ele acredita? Sabe? Então, assim, Tá né? lembrando de algumas Exato. situações aqui. Então, são pessoas que são mais sugestionáveis, né? Então, a gente acaba tendo uma facilidade maior Essas com pessoas essa são pessoa. mais abertas, Mais então, abertas. é isso. Isso, Ah. é. Então, ela vai aceitar a sua sugestão. Mas, de qualquer forma, eu estudei hipnose ericksoniana. O Milton Erickson é um grande médico, hipnoterapeuta, um dos maiores e mais incríveis do mundo nessa área. Então, ele tem uma comunicação que a gente fala que ela não tem barreira para o inconsciente, tá? Então, vamos falar assim, que o seu inconsciente é uma caixinha com todas as suas memórias. Sim. E que você acessa ela de vez em quando você precisa lembrar de alguma coisa. Aham. Tá? Aí você fala, como é que é aquele negócio? Ah, lembrei, né? Na hipnoterapia, a gente vai direto para essa caixinha, Sem rodeios. tá? Sem rodeios, Tá lá, tá? vamos abrir ela. E vamos falar que a hipnoterapia, eu gosto de colocar assim, tipo, eu não sei se todo mundo já entrou em oração, sabe? Em estado de oração. Quando você vai fazer uma oração, tá? Você fecha seus olhos, Sim. certo? E você vai se comunicando internamente, tá? Uhum. O estado que eu uso é exatamente esse. Então, se alguém falar assim pra você, né, Tamiris, tá me escutando? Você tá em oração, mas você tá escutando? Sim. Você vai guiando essa pessoa. Exatamente. O que eu faço é guiar ela nesse processo. Então, quando você está em bom. oração, você está ali internamente pedindo, Sim. certo? De olhos fechados, por quê? Para a gente tirar a questão visual, porque a gente vai ter Foco um mesmo de foco. outras coisas. Exato, o foco voltado para dentro, que é a intenção, né? Isso é muito legal. E então, quando você fala assim, todo mundo já entrou em transe, né? Todo mundo não vamos dizer assim, não vai entrar em transe profundo lá comigo, né? Eu nunca coloquei todo mundo, mas não é todo mundo que entraria em transe profundo. Se eu tentasse colocar, tem algumas pessoas que não E iam você entrar. já identifica. Sim, mas eu não preciso desse transe profundo. Você Porque já consegue acessar essas memórias e trabalhar ali na fonte. Exatamente, ali naquela estrutura mais tranquila, ela tá me ouvindo, ela tá ciente, ela tá no total controle do que tá acontecendo. A única coisa é que eu vou guiar dentro dela, né? Então, pensa na oração, você tá falando. Então, ali na hipnoterapia, você está de olhos fechados e eu tô conversando com você. Então, a gente tá conversando, você tá de olhos fechados. Dentro disso, você tá... a gente vai com respiração, com foco na respiração, para ir acalmando, relaxando. Quanto mais a gente relaxar, acontece todo um processo fisiológico. A pressão arterial reduz, os batimentos cardíacos reduzem. E aí, o processo fisiológico que acontece ajuda com que a gente entre no transe. Não é um transe profundo, igual eu tô te falando, é um transe leve, que eu tô conversando, você tá me escutando. Normal.
normal. Não tem a questão de não vou lembrar E a sensação é a sensação de relaxamento não parece total. Pessoas De relaxamento. que entram nesse transe mais profundo. Existem. Eu não trabalho ele, até porque, para mim, não é muito eficiente para o que eu trabalho. O que eu Entendi. trabalho? A reestrutura de comunicação. Se você não está me ouvindo, não tem sentido eu Sim, colocar sim. você em transe. Esse transe mais profundo já seria tipo uma regressão. Vamos acessar lugares mais profundos, mais... Não preciso para acessar lugares mais profundos. Eles vêm mesmo assim. Porque pensa o seguinte, ó. O nosso inconsciente, a gente tem um papelzinho, tipo assim, é um caminho, tá? Então, vamos colocar assim que seria aqui. A gente tem o inconsciente aqui, tá? Então, a gente vai fazer o transe. Então, aqui é a minha mente consciente, aqui é minha mente inconsciente. Aí, quando eu tô no transe, eu faço assim. Então, Pula eu crio uma direto pro ponte. inconsciente. Isso. Quanto mais... Lembra quando a gente passa naquelas matas fechadas? Sim. A gente passa. O Fica caminho um fica caminhozinho. marcado. Então, eu consigo acessar isso cada vez mais rápido. Fica uma trilha mesmo, Isso. diretamente pra lá. Então, você vai começar a fazer esse acesso mais rápido e isso vai te ajudar a cada vez resgatar mais memórias. O nosso consciente é só essa porcentagem? E o consciente é tudo isso? É, a gente... A maior parte das nossas respostas que vem, assim, são do inconsciente, tá? O nosso... Aqui, ó, é como se fosse o nosso julgamento. Vai dar certo ou não vai? Isso vai funcionar? Isso tá certo, tá errado? Nossa né? parte racional. É, mesmo. nossa parte racional, porque a nossa parte racional, ela quer dar um significado para as coisas. É mais fácil, né, eu dar um significado. Que aí eu falar assim, isso aqui é assim porque Porque sim. é assim, porque eu quero. Porque sim. Né, a gente vai dar um... Mas aí, quando a gente acessa o inconsciente, que vem... Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô achando isso? Aí eu descubro que lá, quando era pequenininha, alguém fez alguma coisa para mim, aí eu fico repetindo essa E aí forma dá, de pensar. Mas dá pra gente, por exemplo, né, com esse tratamento, você vai fazer a hipnose, e dá pra gente descobrir os traumas que tem, mesmo que a pessoa não saiba. Sim, geralmente, todo mundo que vem, assim... A Laizinha já tá aqui, gente. Porque chegou coisas deliciosas da Tropicália. Ó, isso aqui Nossa. é lançamento, tá? Ai, Esse é bom copinho demais. aqui é o brownie da felicidade. Gente, Vocês esse é devem muito ter maravilhoso. visto eu fazendo propaganda dele. Se você... Deixa eu passar pra cá. Se vocês ainda não viram, corram lá no meu Instagram, que tem eu comendo isso aqui lá. Nossa, bonito Nossa, demais, né? eu não posso nem ver aquele vídeo, porque aí já dá água na boca, eu já quero... Gente, o brownie da felicidade, Que lindo. ele é maravilhoso. Eu sei que toda vez que a Tropicali lança uma sobremesa, eu falo assim... essa é minha sobremesa preferida. Mas não tem como. Não tem como. Aí, de repente, lança outro melhor. Exatamente. Eles estão sempre, Qual que é eles estão melhor? sempre se superando, Vamos sabe? ver, vou testar agora. Tem sorvete. Tem sorvete, tem creme de ninho, tem brownie, tem Nutella, tem morango. Nossa. É. Deixa É eu muito fazer um bom. videozinho aqui. Ana, Nossa. caramba. É muito bom você provar coisa que você nunca comeu Olha, antes que também. É uma acabou de sensação chegar muito pra legal. gente. Muito bom. Brownie da felicidade. Delícia. Obrigada, Tropicali. Olha, Nossa, gente, que muito delícia. maravilhoso. Bem definido mesmo, que a sensação é felicidade. É, não é? Muito bom. E aí, deixa eu voltar pra minha Pergunta. pergunta antes que eu esqueça ela, porque eu sou assim, né? Eu já esqueci e tô falando de outra coisa. A gente começa a fazer um tratamento que você acha que você tem, por exemplo, por conta... Eu vou me citar aqui. Tá. Joyce, eu tenho problemas com ansiedade, eu queria tratar isso, eu não quero ter mais dor de barriga quando for ter algum evento importante, eu não quero ficar toda suada porque isso me incomoda, eu fico com vergonha, enfim. Quando a gente começa a fazer o tratamento, dá pra descobrir outros traumas? Ou só quando a pessoa tá aberta ou ela sabe exatamente o que ela quer tratar? Como que funciona essa parte? O passo principal, quando a pessoa já decide assim, tipo, porque é um tratamento diferente, né? Não é uma coisa que eu mesmo, antes de conhecer a hipnoterapia e experimentar isso, se alguém viesse falar pra mim, antes de experimentar, eu falar, esse negócio é balela, esse negócio não existe, né? Mas quando você experimenta e passa pelo processo,
Aí você consegue perceber a dimensão da coisa, sabe? Você fala assim, caramba, por quê? A hipnoterapia é uma experiência. Então, para cada pessoa, uma experiência vai ser diferente. Entendi. É uma coisa totalmente subjetiva. Então, quando eu pergunto... Você pode perguntar para vários pacientes, cada um vai descrever de uma forma. Porque ele vai descrever a experiência interior dele. Tá. Não, então, quando eu tô falando... Eu tenho 2 amigas que fizeram e eu não fazia ideia que existia e eu fiquei encantada. E é isso. É muito maravilhoso. Porque, tipo assim, é muito transformador. Eu falo porque, primeiro, eu fiz pra mim. Entende? Então, eu tinha diversos traumas, diversas questões para resolver. E eu resolvi com a hipnoterapia. Muitas pessoas procuram realmente essa técnica para mudar vidas, para mudar vidas mesmo, Sim. comportamentos. Ah, olha, tem me procurado, assim, questões bem delicadas, vamos dizer assim, de pessoas que estão em um processo delicado, sabe? Assim, muito sério, né? E eu tenho feito... Pessoas que sofreram abuso, pessoas Sim. que têm traumas, que sabem o que Sim. realmente é para serem Sim. acessados, foi o que a Sim. Tamiris falou. Sim. Então, olha, aconteceu uma coisa na minha Sim. infância, eu quero acessar isso para saber por que isso reverbera hoje, depois de tanto tempo. Isso. Geralmente, quando a pessoa vem com... Joyce, eu sofri X, eu tenho Y porque eu sofri X. Já tá? com diagnóstico, Isso, né? Quando a gente vai para o transe, que vai acessar o inconsciente, a primeira memória que vem pode ser que seja essa, mas quando a gente volta, porque assim, a gente faz muita técnica, pensa, é 1h30. É 1h30. E você, quando tá em transe, fica meio, tipo, fora do tempo, assim. Você não tem muita noção do tempo que passou e às vezes passou 5 minutos para você, parece que passou meia hora, tá? Então, a gente consegue fazer muita técnica. Então, dentro disso, geralmente, a gente vai acessando e vai fazendo e vai vindo memórias e vai vindo questões, né? E vai vindo traumas, igual você disse. Então, aí que a gente vai entendendo ali. Eu já tive casos assim, a pessoa veio e falou assim, Joyce, eu tenho fobia de pássaro. Fobia de ave. E pode ser que a pessoa não esteja preparada para lidar com esse trauma também, porque eu fico pensando nisso. Pode. Porque... Tá, mas aí, se ela não tiver, o inconsciente não libera. Ah, é? Não libera. Por quê? Mesmo que ela Onde queira, ela fica? vai falar assim pra você, olha, eu quero muito tratar isso. Isso. Tem uma área do cérebro que chama amígdala. Igual a amígdala, né? Amígdala. Tá? E essa área é onde retém as emoções, tá? Então, o trauma tá ali. Então, quando a gente faz a sessão, a gente vai acessando as áreas das emoções para liberar esses traumas. Se você não tiver pronto, o nosso inconsciente é extremamente inteligente. Pensa, ele faz o seu funcionamento inteiro. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Entendi. Tudo que está acontecendo com você agora, nesse momento, tipo, respirando, seu coração tá batendo, Inconsciente. é tudo inconsciente. E eu fico pensando nisso porque... Então, ele sabe o que a gente consegue lidar ou não. É muito complicado a gente lidar com esses traumas, né? Quando eu era criança, eu tinha 9 anos quando eu sofri um abuso. E eu não falo sobre isso, é muito raro. Tanto que eu só consegui verbalizar sobre isso depois de adulta. Eu devia ter uns 20 e poucos anos. Porque eu passei muito tempo me culpando pelo que aconteceu. Eu era pequenininha, né? Eu tinha 9 anos, era criança. Então, assim, no dia que aconteceu, eu sabia que era uma coisa que era errada. E aí eu fiquei me culpando por muito, muito tempo, muitos anos. E assim, na terapia eu falo sobre isso, mas é mais contido. E aí, por que eu decidi falar isso aqui hoje, né? Porque eu sei que tem inúmeras mulheres que passaram pelo mesmo problema. Sim. E isso é uma coisa que é muito séria. Por quê? A gente hoje tem a Alicia, né, que é minha sobrinha, e eu converso sobre isso com ela desde muito cedo. Conversamos, né? Porque os nossos pais, né, eles não tinham o hábito de falar sobre isso, os avós não tinham. Porque era um tabu, né? Hábito. Isso. Eles não entendiam para poder passar pra gente. Exatamente. Né? Então, assim, eu fico imaginando quantas gerações que isso vem acontecendo. Sim. E isso é uma coisa tão grave. Porque, às vezes, na cabeça das pessoas, né? E eu falo principalmente dos homens. Para eles, pode ser que não seja uma coisa tão impactante,
assim, né? Por quê? Tá falando de algo cultural já, Exatamente. né? Porque as mulheres são mais emoção e os homens, eles são mais toque, eles são mais visuais. Então, assim, pro homem, às vezes, um toque numa área sua não permitida é uma coisa que, só pôs a mão e tá tudo certo. Mas pra gente, vem trazendo um trauma por toda a vida, né? Sim. Uma coisa muito, muito complicada. Sim. E aí eu fico pensando, né, o quanto isso pode ajudar as pessoas que passaram por esse tipo de trauma. Muito. Porque não é fácil. Eu lembro, assim, a quantidade de tempo que demorou pra eu conseguir verbalizar, pra eu conseguir deixar de sentir vergonha pelo que aconteceu, porque eu me sentia culpada, né? E a minha situação foi assim, uma coisa muito besta. A gente morava. Não foi besta. Não, assim, eu falo besta porque você não imagina que isso vai acontecer, né? A gente morava numa rua, a gente brincava muito na rua quando a gente era pequeno. E eu gostava de comprar paçoca numa venda que tinha na esquina. E aí eu juntava as moedinhas para poder comprar. E esse dia juntei as minhas moedinhas e fui lá comprar a minha paçoca. E aí eu dei a moeda e aí o dono da venda falou assim: "Você vem aqui buscar que eu vou te entregar". E aí eu dei a volta no balcão, ele me segurou e passou a mão em mim. Tinha vários senhores, porque era tipo uma venda, né? Tinha vários senhores em volta e todo mundo olhando e rindo. E eu desesperada pra sair dali. E aí eu fico pensando, às vezes as pessoas falam assim: "Ai, mas por que a mulher não gritou? Ai, por que a mulher não fez alguma coisa pra poder confrontar essa pessoa?" Eu acredito que seja o nosso corpo, ele trava na hora, Trava. né? É uma coisa. Você não tá esperando por Exato, aquilo. Porque ninguém te ensinou como agir numa situação Exatamente. dessa. Já a minha filha, ela vai dar uma cotovelada no nariz do cara. Vai, de alguma forma, Ela vai gritar. se movimentar. A gente fala abertamente sobre isso porque eu tinha tanto medo. Eu tinha pavor que acontecesse isso com ela. Sim. Então, assim, eu tinha tanto medo que ela tinha, acho que 3 para 4 anos. A gente já iniciou a gente já começou sexual. a falar pra ela. E eu acho que isso é revolucionário. As pessoas realmente tinham que conversar abertamente sobre isso. Com porque seus filhos e muita filhas. coisa. Sim. E principalmente na questão de defesa, de se defender. Porque as pessoas, os homens acham que isso realmente é normal, eles são donos dos nossos corpos, isso é uma questão cultural mesmo, e de fato não é, tá? E quando a gente começou a conversar isso com a minha filha, isso pra gente é um assunto normal. Sim. A gente conversa como se a gente estivesse conversando aqui. Não é constrangimento, ela não fica sem graça de falar a respeito daquilo. E quando aconteceu com ela, de uma pessoa, nós estávamos todos na piscina, uma pessoa próxima veio, pegou ela e levantou ela. E eu tava do lado, eu vi a situação. Eu paralisei. Automaticamente, você está me machucando, você pode me soltar? Então ela se impôs ali na situação e pronto, vida Aí ela seguiu. saiu da piscina, a gente levou ela embora pra casa e aí ela falou assim, ela chegou perto de mim e falou assim: "Titia, eu me senti incomodada com aquele homem perto de mim. Eu não gostei que ele fez isso. Eu não gostei que ele chegou tão perto assim". E aí a gente reforça, né? Falou: "Olha, é realmente isso que você precisa entender. Tem uma pessoa perto que ela tá te incomodando de alguma forma. Seu corpo reagiu de alguma forma, você sentiu sinais, dê atenção e saia de perto. Se atente, saia de atente perto. aos sinais, é isso mesmo. E eu fico pensando assim, né? Se muitas pessoas tivessem esse entendimento e tivessem esse tipo de conversa com as filhas, com os filhos, quantas coisas a gente poderia, né, evitar? Não evitar, mas tratar de uma maneira diferente ali, né? Dar um desfecho diferente pra essa E é muito triste que a gente tenha que preparar as nossas filhas para esse tipo de situação. E já que a gente não consegue, infelizmente, proteger do mundo e educar os homens para que eles entendam que os nossos corpos não são propriedade pública, né? A gente, infelizmente, tem que educar as nossas filhas para que elas estejam alerta o tempo todo. E saibam se defender. Exato. O que eu acho
Tipo assim, é importante sim falar sobre isso muito, muito com as crianças. O diálogo, a verbalização. Agora, quem já sofreu isso, né, que tá lá com esse trauma, e isso, gente, isso vai influenciar na vida sexual dela, na vida afetiva, na vida profissional, sabe? A pessoa, ela se retrai de uma forma, em diversas áreas diferentes, por conta de traumas. Então, você comentou sobre o caso, né, do lado bar, que você também passou por essa questão do abuso. Eu também sofri isso, eu tinha na faixa de uns 8 anos. Então, também foi um bar perto de casa, onde eu buscava todos os dias biscoito para comer à tarde. E lá naquele bar, ele fez a mesma coisa. Ele me puxou e me agarrou, e enfim. Só que só tava nós dois, eu consegui empurrar ele e correr, né? E era uma pessoa assim, vamos dizer assim, era uma pessoa que considerada muito religiosa, tanto que seus pais que meus pais conheciam. Então, geralmente, isso não acontece com pessoas distantes, Sim. né? É sempre com pessoas muito próximas. Sim. Que isso vai acontecer. Então, é importante ficar atento, sim, né? A essa questão de conversar, de oferecer essa informação. Eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso, mas provavelmente, quando eu cheguei lá, ele devia estar dando algum sinal não verbal. Sinais não verbais é quando a pessoa, sem falar, o corpo dela o corpo dela vai demonstrar alguma coisa, alguma tensão, alguma, sabe? Eu nunca me atentei a isso. Não é algo que eu preste atenção. Nós, na verdade, não prestamos. Porque quando a gente está conversando com alguém, geralmente a gente está muito interno. Uhum. Então, a gente não está olhando para o outro. Porque se a gente começar a fazer isso, a gente vai perceber o quanto que a gente vai conseguir identificar pessoas que realmente gostam da gente, pessoas que não gostam. Por quê? E o não verbal delas grita. Como... Porque... Que doideira isso. Porque dá um quando a exemplo. gente está falando de não verbal, a gente está falando de incongruência. Então, pensa assim. Me conta uma coisa sua bem legal, assim, que você gostaria de compartilhar com uma amiga. Uma coisa que você pode compartilhar. Sim. Tipo assim, aconteceu tal coisa comigo. Sim, uma coisa que eu esperava muito, comecei a fazer uns estudos de um curso que eu tava almejando há muito tempo. Eu tô... Que legal. Nossa. Entendi. Entendeu? Eu entendi. A Eu pessoa, entendi. ela não vai ficar feliz. Meu Deus. Só que ela vai fazer... Ela ficou incomodada com alguma coisa. Ou com o que você falou, e alguma coisa, tipo assim, pode ser que ela ficou... ela tá fazendo, eu não tô... Não dá pra saber o que ela pensou. Realmente Mas ela deu um tá? sinal ali. Mas ela deu um sinal de que o que você disse, de alguma forma, tá chegando diferente pra ela. Porque pra ela ficar feliz, né? Sim. Porque é uma coisa que é boa pra você. Sim. Então, é isso. E Joyce, você tratou isso na hipnose, esse trauma? Como foi isso pra Sim. você ao longo do tempo, né? Depois sim. que aconteceu? Foram muitos, assim, esse foi um trauma, tá? Sim. Eu tive vários. E dentro disso, eu tratei durante a formação. Por quê? Quando a gente vai... Eu não tratei especificamente dentro da hipnoterapia. Entendi. Quando eu fui fazer hipnoterapia, eu já lecionava, já desenvolvia os alunos com as técnicas de PNL. Por quê? Só um adendo, PNL, gente, é programação neurolinguística. Sim, tá? Eu sou especialista nessa área, sou professora também dessa área, professora do MBA, já ministrei essa disciplina Então, para pós-graduação. Quantas coisas essa área realmente abrange, Sim, né? é muito abrangente. Eu fiquei, assim, chocada em saber que você era formada em contábeis. Sim. E hoje você trata a cabeça das pessoas, gente. É maravilhoso. Então, você já tinha tratado esse trauma. Já, com a PNL. Por quê? Nas formações de programação neurolinguística, a gente aprende a base, né? De como que é o nosso funcionamento da mente. Então, eu aprendo como controlar as minhas emoções, como que funciona o meu diálogo interno, como controlar esse diálogo, qual que é o diálogo bom. Assim, bom, útil pro processo, tá? Porque não existe bom e ruim. É útil pro processo. E aí, você, dentro dessa formação, que a primeira chama practitioner, que é o praticante. E aí a gente estuda toda essa estrutura e para praticar, eu pratico em você, você pratica em mim. Então, as técnicas são extremamente profundas, porque elas já envolvem um estado alterado de consciência, que é o transe, tá? Então, ele envolve esse estado alterado. E como são muito profundas, mexeu lá dentro, começou a sair, né? As questões que eu tinha que resolver comigo. Entendi. E foi aí que eu comecei a resolver. Por quê?
Na verdade, eu não tinha a intenção principal de atender com terapia, né? E realizando a hipnoterapia. Não era essa a intenção, tá? A primeira Você vê intenção... como que as coisas vão acontecendo. Foi. Eu atendi... A primeira pessoa que eu atendi, na verdade, ela me procurou pedindo atendimento. Porque foi assim. Eu comecei a realizar tudo isso para o meu desenvolvimento pessoal para as aulas, certo? Depois, eu comecei a aplicar as técnicas nas aulas. Por quê? Porque eu percebi que quando eu aplicava essas técnicas, os alunos desenvolviam habilidades que eles não tinham. Olha só. Então, nessa época eu estava dando curso, não era para graduação mais, eu estava dando curso livre para profissionalizante, livre profissionalizante para adolescentes. Mas eu dava aula na graduação, dei aula na engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia de automação, mesmo, né? contabilidade, vários Meu cursos Deus. diferentes eu já lecionei na graduação. Então, quando eu vim para esses cursos livres, eu achei um máximo. Por quê? Eu tinha total autonomia daquilo que eu ia aplicar em sala de aula. Né? Exato. É um leque de possibilidades. Exato. Então, eu consegui aplicar as dinâmicas que eu aprendia dentro das formações que eu estava fazendo para desenvolvimento pessoal, Que fazia sentido ali para eu aplicar nas aulas. Na época eu estava ministrando, eu desenvolvi toda não é carga horária, mas todo o material didático para um curso chamado Gestão de Carreira. Professor. Porque o professor... Gente, só para dizer, os professores que vocês estão vendo lá na faculdade, somos nós que fazemos toda aquela matéria que vocês estão estudando. A grade de matérias mesmo, né? Não carga horária, a grade de matérias. Não, todo o conteúdo que vocês veem na sala de aula é o professor que faz, não é a faculdade. É o professor. Ou seja, valorizem. Valorizem, os porque professores. dá muito trabalho. Por favor, que dá muito trabalho. A gente passa 3 horas ministrando a aula e 10 horas elaborando material, tá? É isso, Poxa é que às vezes a pessoa acha que é só aquilo ali e acabou. Não. Mas aí tem que preparar a aula, você tem que corrigir as provas. Por isso que a gente, quando era adolescente, ficava numa ansiedade, né? Professora, corrigiu a prova, a professora queria matar. Já falou assim, esquece isso, pelo amor de Deus. A professora tinha que corrigir a prova, corrigir o trabalho e elaborar as próximas aulas. Exatamente. Né? Então, eu tinha, 8, 9 salas de aula. Meu Deus! Então, eu dava aula de manhã, de tarde e noite, né, na faculdade. Aí, depois que eu diminuí, que aí eu fui para essa questão do autoconhecimento, que aí eu fui investir meu tempo em mim. Então, eu diminuí tanto de aula, eu fiquei com esses cursos, porque aí eu aprendi aqui, aplicava aqui, aprendi aqui, aplicava aqui. Falei, caramba, isso funciona. Olha que resultado bacana. E nada melhor máximo. do que aplicar o que a gente realmente vivencia. Tá vivenciando, é isso. E a gente tem propriedade para falar quando acontece com a gente, né? Exatamente isso. Nossa, é muito legal. Então, quando, às vezes, que a gente estava comentando mais cedo, né, alguma coisa do processo lá de um hipnoterapeuta que entrou no processo da cliente. Quando a gente não resolve as nossas questões internas, fica muito difícil a gente conseguir abordar algum assunto que a gente não conseguiu resolver com a gente. Por isso que, quando eu vou atender, eu atendo o quê? Traumas, fobia, pânico e ansiedade. Dentro disso, tranquilo. Então, eu vou mais profundo, vou te entregar mais resultado, vou conseguir te entregar tudo que eu tenho, porque eu vou focar ali nas questões específicas para tratar de forma mais rápida possível, mais assertiva possível, para que, principalmente, elimine sensação. Porque todo mundo que vem para mim vem assim, Joyce, eu tô passando mal, um exemplo, então. Meu exemplo, tá, pessoal? Eu trabalho com a rede social e eu preciso aparecer, eu preciso me comunicar e eu não consigo fazer isso, é mais forte que eu não consigo ficar aparecendo, falando diretamente com a câmera. Eu me sinto mal, eu me sinto muito mal. Eu até chego a gravar, mas aí eu vejo aquilo, não tá legal. E aí eu apago e eu não quero, só que eu preciso. Sim. Preciso. Tá. Pro meu trabalho. É a maneira que eu vou vender, a maneira que eu vou me destacar, a maneira que eu vou aparecer. Se eu aparecer no seu consultório querendo fazer uma hipnose a respeito disso, a gente consegue tratar essa vergonha de aparecer? Sim. E ter resultados? Sim, a vergonha. A gente vai trabalhar primeiro a questão. Provavelmente, tá? Assim, não vou falar provavelmente, mas talvez você tenha um perfil
mais analista, mais introspectivo, introvertido, onde você gosta bastante das coisas bem os detalhezinhos, assim, né? Bem... E uma coisa puxa a outra. Isso. Aí, quando a gente tem um perfil mais assim, a sua tendência maior é você realmente ter essa autoavaliação, esse julgamento interno, nunca tá bom, tá? Tá, beleza. Mas quando a gente tá falando de perfis comportamentais, eles vêm do quê? De como você lidou com as situações lá da infância. Por isso que quando eu falei assim, a mãe fez isso e a resposta do filho não tem nada a ver, porque vou colocar a seguinte situação. A gente tem uma mãe, tem filhos gêmeos. E aí esses filhos são criados juntos, esses filhos são pontuados juntos. Eles passaram, assim, sempre Isso. as mesmas E coisas. cada um tem uma característica e uma forma de lidar com as coisas diferente. Então, isso significa que a influência externa aplicada pela mãe não tem influência interna de como vai ser o processamento. Um exemplo real somos nós três. Eu, minha irmã e meu irmãozinho. É de 2 em 2 anos lá em casa. Irmãozinho de quase 2 metros de altura. Então, o Renan. A gente Mas cresceu junto. Eu descobri hoje, não hoje, né? No dia que eu descobri que a Joyce é a irmã da Jéssica, que é a irmã do Rafael. Rafael. Que são amigos Sim. do nosso E irmãozinho. que almoçava quase todos os dias lá em casa. Olha isso. O meu irmão é amigo de infância do irmão da Joyce. Falando nisso, deixa minha mãe saber que meu irmão ia comer na tua casa e ele vai levar um couro. Gente, Mas ó, deixa eu te não contar. cabrito, você não tem... Não, eu vou salvar isso, pera lá. É que a minha avó cozinhava bem demais. Não, imagina, porque... E o Renan É que é eu terrível, né? morava Porque com a avó. ele almoçava com vocês e almoçava na nossa casa depois de novo. É um dragão mesmo. Que beleza, né? Mas eu vejo que saudade dele, Tava né? em fase de crescimento, Exato. Nossa, que tadinho, saudade gente. dele. Então, Joyce, eu tenho um exemplo vivo comigo e com os meus irmãos. Sim. Somos 3. Fomos criados da mesma maneira, no mesmo tempo, com as mesmas coisas. Os 3. Comportamento diferente, reação diferente. Exatamente. Então, quando você fala assim que hoje você sente isso, é muito do processamento que você fez lá. Então, pensa assim, em algum momento lá teve algumas questões que fizeram com que você sentisse que você precisava analisar muito, né? Que nunca tá bom, que não é suficiente. Então, o mais provável de tratamento seria, a gente vai lá, ressignifica isso, a forma como você estava vendo aquelas situações que estavam acontecendo. Na hipnoterapia, isso. Na hipnoterapia. Hipnose. Na hipnose, Sim. tá? Uhum. Então, dentro da hipnoterapia, a gente vai olhar para aquele passado, entender, ressignificar. E aí, a gente vai trabalhar recursos internos em você. O que são recursos? Pensa o seguinte. Quando a gente está corajoso, sabe? Fala assim, eu vou fazer esse negócio, tá? Então, o que é isso? É um recurso interno, tá? E esse recurso traz um estado de estou corajoso, tá? Que é um estado. Então, passa, né? Então, às vezes eu tô triste, feliz, estou. É uma sensação. É uma sensação. Então, isso é um estado, ele passa. Então, a gente cria esses recursos através de... Vou usar outra palavra diferente. Âncoras. O que são âncoras? É quando eu coloco... como se fosse alguns botões, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, eu quero... Tem um estado interno que dentro da formação de practitioner, master e trainer que eu fiz, que a gente ancorou. Por quê? Eu ficava assim com a perna. Aí, o meu professor viu, né? E tá assim... Aí ele via que em alguns momentos eu fazia isso e outros não. Daí ele foi e ancorou um estado de calma. Aí ele veio assim. Relaxa. Tá? Então, o que é isso? Por que eu toco aqui e fico mais relaxada? Porque a gente faz uma associação, tá? Uma associação. Como se fosse um botãozinho. Isso, Que uma legal. associação do toque com a sensação com o estado. Então, eu entro nesse estado mais rápido quando eu toco aqui. É como se ele tivesse memória. Mas tem memória. Nosso corpo tem memória, tá? Nosso corpo tem memória. Então, por exemplo, de traumas. Às vezes a pessoa é tocada em algum lugar e ela lembra do trauma. Entendi. E volta a sensação. E é ela por fala isso assim, que ó... a gente tem que... Exato. Aí você fala assim, tratar. nossa, eu tava bem até agora. O que aconteceu? E parece que é um solo tão fértil para enraizar essas sensações ruins que fica lá mesmo sem a gente ter esse conhecimento. Mas é a no nossa... inconsciente. É a nossa comunicação.
é a nossa comunicação interna, que é sempre pro negativo. A gente não fala aquilo que nós queremos. Fala assim, ó, não vai ficar triste não, hein? Então fica feliz. A gente fala sempre pro negativo. A gente tá se comunicando no negativo o tempo todo. Sempre. Daquilo que eu não quero. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Isso. Tá? Então não é que seja solo fértil, é que a gente vem plantando essa questão negativa dentro de nós. Enraizando, né? Exato. E me faz pensar também uma conversa que a gente teve há muito tempo. Todos nós somos luz e sombras. Sim. Todos nós temos o positivo e o negativo. Isso Sim. já é comprovado também, né? Sim. Quanto mais a gente corre das nossas sombras, parece que mais rápido elas engolem a gente, Sim. né? Então, não tratar e não querer ressignificar isso também é uma maneira de deixar que Sim. isso tome conta. E é uma das nossas coisa que eu atitudes na descobri na atualidade. terapia também, porque a gente, é o que a Joyce falou, a gente sempre acha que tem que eliminar o sentimento, né? Eu sempre tive um quê com a minha insegurança. Eu cheguei pra minha psicóloga e falei assim, não quero mais ser insegura, eu quero acabar com... Aí ela falou assim, mas a sua insegurança, ela não tem só partes ruins. Ela tá aí por algum motivo, Ela né? tem as partes boas Exatamente. também, então a gente tem que aprender a ver sempre O lado bom. o lado bom das coisas, né? Porque tudo tem um porquê ali, Ruim, bom. um equilíbrio, né? Exato. Ruim, bom, mal. É tudo questão de pra quê. Tá? Pra quem? Pra quê? quem? Tá? Pra quê? Vamos só dar um exemplo assim. Aqui na região, né? Qual que é a cultura que eu vejo assim que mais predomina? Bares, bebidas e drogas, certo? Uhum. E por quê? Porque as pessoas não querem olhar para os sentimentos, não querem resolver as questões. Então, é muito mais fácil eu anestesiar, É um eu não escape. sentir, Realmente. do que eu lidar com aquilo, É bem uma camuflagem sabe? mesmo, né? Tá? Então, assim, É um eu... escape, né? Você eu vai, não- vai é. usar aquilo pra esquecer, Exato. pra... Homens, principalmente, né? Eu não consigo lidar com aquelas questões do passado, eu não falo sobre isso, e aí eu porque bebo, Tem aí essa eu questão não consigo... do homem não poder também externar os seus sentimentos, Exato. do homem não poder chorar, dele não poder, né? Porque ele foi ensinado assim, né? Exatamente. Hoje é muito legal porque tem homens procurando esse tipo de terapia, tá? Então, assim, muito legal, porque é isso. Porque quando eles estão bem com eles, o relacionamento vai bem. Com certeza. Ele não vai precisar achar essa necessidade de usar álcool, né? De consumir álcool, de usar droga, de fazer esse tipo de coisa, né? E vai estar feliz com quem ele estiver, ou se ele ficar sozinho também. E a mulher também, né? Às vezes, eu não vou me apegar, ou eu não consigo me apegar, né? Por quê? Porque sofreu, teve traumas ali. Pensa assim, tipo, como que eu vou buscar autoconhecimento pra mim e eu vou encontrar um parceiro que não tá buscando? Vai dar certo? Não vai. Tem o menor sentido Não isso, vai. né? Então eu preciso de alguém também que esteja nessa mesma linha de E pensamento. é por isso que as pessoas têm que expandir a consciência para realmente conseguir viver novas experiências, Exato. para se libertar para novas situações. Exato. É Então, verdade. esse é o intuito mesmo É. que a hipnoterapia traz. Sim, de Autoconhecimento, autoconhecimento. de tratar os seus traumas. Sim. Joyce, Exatamente. pode me esperar na sua sala, tá bom? Logo a gente se vê, tá? Foi muito bom ter você Eu aqui achei hoje. maravilhoso. Achei sensacional. Nossa, eu quero te agradecer, Eu agradeço assim, muito. imensamente pela nossa troca, pelo Pela papo, aula dada. pela aula dada. Gostei muito de aprender a respeito. Muito obrigada Eu que pela agradeço. sua entrega, por você estar aqui com a gente hoje. Eu que Obrigada agradeço de o convite, coração. de Ai, verdade. eu amei. Eu já quero, também. gente, eu falo isso nos episódios, mas eu já quero outro episódio. Meu Nossa. Deus! Realmente. É a muita gente... coisa pra aprender, muita coisa pra conhecer. E é, assim, um assunto Muito legal muito pra ser interessante. absorvido. Exatamente. E eu acho que todo mundo, mesmo quem não tá nem ligado ainda em querer fazer esse autoconhecimento, essa busca interna, de começar a procurar mesmo essas novas possibilidades. Porque isso possibilita a gente pra começar a viver realmente. Sim. O que a gente tava fazendo antes disso? Sabe? Gente, Sim. né? Eu falo por mim. Se eu tivesse, por exemplo, tido acesso à análise de perfil comportamental que eu faço hoje, eu ia saber quais áreas de talento eu tenho, o que eu gosto de fazer. Gente, eu não tinha esse autoconhecimento e isso traz essa liberdade, assim, de você falar assim, caramba, tô em paz,
não é tanto sobre o outro. Cara, gente, tá me dando refluxo. Vai ter que cortar isso. Eu tô aqui olhando pra Joyce. Vi um olhinho assim, meu olho tá enchendo de lágrimas. E ela tava assim, ó, isso. Eu tô assim, Eu assim, gente, será que ela... Tudo bem, acontece. Eu tenho... A gente acredita que o refluxo seja também de alguma parte da minha emocional. ansiedade. Tá, pode ser questões que a gente tá falando aqui, tá? Não Pode ser vamos nem também. cortar essa parte, tá, galera? Dá pra tratar isso também. A gente Também. consegue amenizar Gente, sintomas. eu tenho refluxo. E a gente acreditava que era por conta do peso, né? Que Comprimia os órgãos. que comprime aqui o esôfago, né? E aí faz a parte do refluxo voltar. Só que eu comecei a prestar atenção que ele aparece em situações emocionais, entendeu? Então, é isso, gente. É isso. Mais uma coisa pra gente tratar aí. Joyce, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. De coração. Eu também Obrigada gostei muito. mesmo. Estreiei podcast, nunca tinha feito. Muito legal. A gente Muito fica legal, muito feliz gostei que tenha sido aqui. Mas é o primeiro de Gostei. muitos, porque Com a gente não certeza. pode reter conhecimento. E isso Tá. que você tem é maravilhoso. É você ouro, tem que assim, é ouro expandir puro. pro mundo mesmo. O mundo tem que conhecer. Deixa comigo, gente. Galera, muito obrigada por terem ficado com a gente até o final. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, né? Sigam o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum episódio novo. Agora a Joyce vai falar o perfil dela para vocês seguirem, porque ela posta muito conteúdo interessante, tem muitas dicas. E se você se interessou, quer ser paciente dela, entre em contato com essa maravilhosa. Bom, meu Instagram é prof.joyce com Y, Duarte. E lá tem o link do meu WhatsApp, se vocês quiserem me chamar, tirar dúvida, pode ficar à vontade, perguntar o que vocês quiserem.